cenário tradicional. Amém. Glória a Jesus. Senão todo mundo ia ficar olhando para o relógio. É mistério, né? Quando vocês reparam as coisas, né, irmão? É mistério. É mistério. Glória a Jesus. Irmãos, vamos começar, né? Tem algumas coisas muito sérias para falar. Muito sérias mesmo. O mundo está numa mudança assim muito grande. E o comportamento mundial depois da vitória de Trump derruba teses aí que nós estamos na grande tribulação, derruba teses absurdas do que estão falando acerca do futuro do mundo, né? E você vê um posicionamento, irmãos, uma pacificação mundial depois da entrada de Donald Trump. Eu quero comentar com vocês uma profecia, o irmão Carlos, pastor Carlos, pastor Carlos irmão Carlos, né? O irmão Carlos mandou para mim sobre uma profecia sobre Donald Trump. Então, assim, a irmã Raquel já está idolatrando Trump. Mas eu quero começar, irmãos, antes da gente ir lá para fora, que eu quero começar com a bomba do dia, né? Citado por Bolsonaro como possível vice em 2026, Temer diz estar fora da vida pública. Ex-presidente rechaça a especulação sobre eventual chapa com Bolsonaro, que segue inelegível e aposta na PEC da anistia. Olha a ideia do Bolsonaro de lançar aí uma ideia, né? Saiu em vários portais essa notícia, né? E aí o Temer já declarou que está fora dessa ideia de concorrer aí como vice de Bolsonaro. E Bolsonaro está crendo cegamente que voltará a correr como presidente. Eu estava vendo aí, tem o Delanhol, tem o Geyer, né, falando sobre a guerra do Elon Musk, que ameaçou que o Alexandre de Moraes será preso ainda. E, irmãos, existe um tratado, né, de obediência. É impossível os Estados Unidos chegar a um ponto de mandar prender algum político aqui no Brasil. Eu, pelo menos... Alguém conhece aqui a história que os Estados Unidos mandou prender um juiz, um político no Brasil? Alguém ouviu aqui? Já houve alguma história sobre isso? Não tem. Então, assim, qual é a diferença? Porque eu vi o Bolsonaro falando o seguinte: o que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil. Só que nos Estados Unidos, presta atenção, houve a invasão do Capitólio quando o Biden ganhou. Eles tentaram,
olha só, eles tentaram tornar Donald Trump inelegível, encheram ele de processos, mas não conseguiram. Por quê? Porque a Suprema Corte Americana é conservadora. A maioria dos juízes da Suprema Corte Americana foram colocados pelos republicanos. Então, eles tentaram de todas as formas incriminá-lo e ele se tornou totalmente... Ele venceu todos os processos, o Donald Trump. Então, ele nunca se tornou inelegível. Agora, veja a diferença do Brasil. Houve a invasão do Supremo, da Câmara dos Deputados, transformaram isso num ato contra a democracia, um golpe de Estado, culparam o JB sem prova nenhuma e o tornaram inelegível, e ele permanece inelegível, e para você ter ideia, ele nem passaporte tem para sair fora do país. Vocês veem o nível que é. Então, e muitos dizem nos bastidores que o mandato de prisão do JB já estava pronto. Agora, isso eu acredito que eles não... O acordo foi muito forte para ele não ir para a cadeia. O acordo foi muito forte para ele não voltar para a cadeia. Para ele não ir para a cadeia, né? Não voltar, para ele não ir. Agora, essa fala de trazer o Michel Temer para perto como vice, né? Como vice, é assombrosa, porque a dependência de Bolsonaro por Michel Temer, ela é absurda, né? Quem acompanhou aqui o dia 7 de setembro de 2022, né? Antes das eleições, 2021, que ele aumentou o tom contra a Suprema Corte. Irmãos, quem veio apaziguar Brasília foi Michel Temer. Foi Michel Temer. Michel Temer também redigiu algumas cartas, mandou muita coisa para dentro da Suprema Corte para apaziguar sobre Bolsonaro. E lembrando, tem um vídeo meu que está viralizado aí na internet. Eu vi esses dias no canal Eu Acredito na Minha Geração. Tem um vídeo que eu falo de Michel Temer que está com 1 milhão de visualização. E eu falo o seguinte, irmãos. O interlocutor dos bastidores políticos do Brasil é Michel Temer. E quem colocou Alexandre de Moraes na Suprema Corte foi Michel Temer. Então, veja o poder que esse cara tem dentro da Suprema Corte, dentro do Supremo Tribunal Eleitoral. Ele foi um dos caras que mais ganhou prefeitura. O MDB foi um dos partidos que mais ganhou prefeitura esse ano, no país inteiro. Então, assim, agora, não foi Michel Temer que cogitou ser vice. E para quem conhece a história de Michel Temer, ele nunca quis ser presidente, irmãos. Ele se transformou vice desde o início da vice-presidência. Existia, quem me acompanha aqui muito tempo, né? E quem me ouve há muito tempo, eu falava sempre que ele não iria ficar. Nos bastidores diziam que a Dilma ia renunciar por causa de um câncer. Ela teve o câncer, não renunciou. Eles criaram a narrativa da pedalada fiscal, impeachmentaram a Dilma para ele assumir, e ele dá 3 milhões de hectares da Amazônia de graça para o Banco Mundial, e fora o que ele fez, que acelerou a agenda globalista no Brasil. Então, ele nunca quis ser presidente. Ele manda mais nas sombras do que é diante da presidência da nação. Agora, quem disse que ele seria um possível candidato a vice foi o JB. Foi o JB. Não foi o Temer. Vai ver que o Temer já saiu fora. Ele não quer, meu irmão. Ele manda mais sentar como presidente ou vice. Ó.
A vitória de Donald Trump nos Estados Unidos alvoroçou aliados do presidente Jair Bolsonaro, que vem na proximidade de dois personagens, uma janela de oportunidade para reverter o jurídico. O próprio ex-presidente inelegível de declarações nesse sentido à Folha nesta quinta-feira. JB reconheceu ao jornal que sonha em disputar a presidência em 2026, mesmo sendo condenado pelo TSE e investigado em diversas frentes no Supremo. E mencionou o nome de Michel Temer, também ex-presidente, como possível vice em sua chapa. Na composição, segundo ele, aventada no grupo que o apoia. Ao blog, Temer disse ver a menção como um reconhecimento ao seu trabalho, mas afirmou que está fora da vida pública. E aí, a declaração enviada ao blog revelada na Conexão Globo News, Temer lembra que está fora da vida pública. Os bons governos demoram para ser reconhecidos. Essa declaração, Temer, toma como um gesto de reconhecimento do bom trabalho que fez. A mensagem repassada pelo time de Temer termina afirmando: o presidente Temer vive seu melhor momento tanto na advocacia como no reconhecimento público. Temer foi responsável pela indicação do ministro Alexandre de Moraes ao Supremo. Moraes é relator da maioria das ações que afetam Bolsonaro e seu grupo político. Da Suprema Corte, a tese alardeada nas redes por bolsonarista de uma eventual pressão de Trump e dos Estados Unidos surtir efeito, na Corte é rebatida entre a ironia e indignação. O exemplo mencionado é o Elon Musk, que tentou uma queda de braço com a Corte da Lei Brasileira e perdeu. E acabou. Irmãos, a gente cita verdades que a gente é criticado por verdade, porque o povo ama mentira ou ama ilusão, ou ama uma falsa esperança. Nada muda, meu irmão. Não tem como os Estados Unidos, eles ir na ONU e no juizado internacional, eles intervir nos juízes da Suprema Corte e na política brasileira. Se pudesse, o Lula jamais seria nem presidente. Então, o povo está iludido com as coisas da terra. Está apegado à terra. E agora, eu tenho falado isso, irmãos, com a volta de Donald Trump, surge uma mega especulação e uma mega falsa esperança sendo propagada sobre a terra. Sendo propagada. Infelizmente, é falso, né? Infelizmente. É falso. Mas a expectativa do povo está ligada às coisas, não é do céu, é da terra. E aí, irmãos,